Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 369, sequência também na pergunta 344 do Livro dos Espíritos. Então você percebe que aqui na Terra é muito difícil para o espírito reencontrar aquela ou aquele os quais se comprometeram no plano espiritual a resgatar uma dívida, a quitar um débito aqui no corpo físico. Pelo fato da porta larga, pelo fato da fantasia, pelo fato do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, pelo fato das trevas, pelo fato da influência dos obsessores. Então, com isso, muitos espíritos que reprogramam o seu retorno no plano espiritual ao corpo físico, chega que ele se perde, ele se afunda, tanto ele quanto ela. As trevas tiram ele do caminho, as trevas tiram ela do caminho. Leva ela para a prostituição, leva ele para o mundo das drogas e vice-versa. Leva ele para o mundo dos crimes, o mundo da criminalidade. Leva ela para o mundo da orgia e da sexolatria. Então, quando as trevas percebem que tem um compromissado com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando as trevas percebem que tem um ali no corpo físico compromissado, você entendeu? Aí é que as trevas investem mesmo. Seja ele homem, seja ela mulher. Aí as trevas investem. Agora, se ele realmente é um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, treva nenhuma, através de mulher, o destrói. Agora, se ele for um irresponsável, um indisciplinado, se ele for um primitivo, que está no corpo disfarçado de ovelhinha, ele vai para o mundo da perdição. E tanto faz ela. Se ela for, uma compromissada com o nosso Senhor Jesus Cristo, assídua, treva nenhuma derruba ela. Agora, se ela for aquela ovelhinha disfarçada, as trevas, os obsessores levam ela para o buraco. Aí você me pergunta assim, mas tudo bem, você gravou 3 vídeos até agora e não falou nada da união da alma e do corpo. Eu não disse nada até agora? Desde o primeiro minuto que eu comecei esses 3 vídeos, lá no primeiro, eu estou tratando da união da alma e do corpo. Eu estou tratando da responsabilidade que o espírito assumiu no plano espiritual. Eu estou tratando desse convívio. Eu estou tratando dessas artimanhas das trevas.
eu estou tratando da importância da familiarização dos espíritos comprometidos com aqueles que se programaram no pátria espiritual para reencarnarem através deles. E que muitos reencarnaram com a programação de constituir família e que por isso não constituem, porque as trevas influenciam uma mulher, essa mulher destrói aquele homem, as trevas influenciam aquele homem com aquelas trevas destrói aquela mulher, através Facebook, WhatsApp, Message, Twitter, Instagram e tudo mais. Que eu já disse, são aplicativo das trevas. Esses aplicativos foram montados pelas trevas para destruir aqueles que realmente nasceram na Terra com um certo compromisso, uma certa responsabilidade. Espírito evoluído não precisa desses aplicativos. Esses aplicativos denota primarismo, primitivismo. A pessoa necessita, sim, manter-se contato uma com as outras. Mas apenas você tendo um aparelho que você liga para a pessoa e você recebe a ligação e apenas aquele diálogo de respeito, aquele diálogo de educação, só para tratar de negócio, tratar de compromisso, entre parentes, entre amigos, para um trabalho, para uma coisa, para outra. Mas hoje em dia virou uma bagunça, principalmente no ano de 2021. Então, aqueles espíritos que foram inseridos na programação reencarnatória daqueles que se encontram na Terra, também perdem a oportunidade de reencarnar, porque vê os seus pais se perdendo lá no corpo físico, vê o pai paquerando outra no Facebook, vê a mãe paquerando outro no Instagram. Então é sinal que aqueles 4 não vão reencarnar. Então, olha só para você ver. Em que momento a alma se une ao corpo? Kardec perguntou. Então eu venho desde o princípio dizendo, se une, como os bons espíritos aqui estão dizendo, a união começa na concepção. Mas no esmiuçamento começa em vidas passadas. Quando nós prejudicamos alguém ou quando alguém se uniu a nós pela lei do amor, pela lei da afinidade ou pela lei do desafeto. Então a reencarnação começa assim em vidas passadas. Tem por sequência na programação reencarnatória, no plano espiritual. Tem por sequência no reencontro do casal no corpo físico. Namoram. Sequência no casamento. Sequência no ato sexual que gera a concepção. Sequência quando nasce depois de 9 meses. Sequência quando a criança chega aos 7 anos. Sequência quando chega aos 14. Sequência quando chega aos 21 anos. Aí encerra o ciclo reencarnatório do espírito. Deu para você entender ou não? Ai, Luiz, eu não entendi nada. Então você vai assistir esses vídeos tudo de novo, porque mais esmiuçado que esse, Maria José da Cruz do Sertão Roxo, não tem jeito.
Em que momento a alma se une ao corpo? Vamos pelos espíritos aqui. Vamos por eles. Eles não erraram, eles acertaram. Nós só esmiuçamos. A união começa na concepção. Mas só é completa por ocasião do nascimento. Então aqui eles estão tratando da fecundação do esperma no óvulo, que é a concepção. E eles estão dando sequência quando a criança nasce depois de 9 meses. Desde o instante da concepção, né, que é desde o momento da fecundação, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. Sim, esse laço fluídico, ele entre o corpo físico, entre ele, espírito, perispírito e o corpo, ocorre alguns minutos depois da concepção, que é onde os bons espíritos o auxilia no processo, interligando ele não só ao plasma, como também à disparidade celular, molecular, orgânica daquele corpo em formação. Tanto orgânico quanto espiritualmente. Então ali se liga. É como, por exemplo, vamos simplificar. Se às vezes você está tendo certa dificuldade, eu vou tentar explicar de uma certa forma. Pega uma esponja seca. Essa esponja seca, tá? Ela é o espírito e o perispírito. Agora você vai pegar uma xícara de água e você vai colocar dentro de um prato aquela meia xícara de água. Agora sabe o que você vai fazer? Você vai mergulhar aquela esponja dentro daquele prato. O que vai acontecer? Aquela esponja vai absorver aquela água toda. A hora que você retirar aquela esponja, não vai haver mais água ali dentro do prato. A mesma coisa acontece com o perispírito e o espírito ao corpo físico. Ocorre naquele momento um processo de absorção. O corpo físico absorve o corpo perispiritual. Estou usando esses termos para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Absorve o perispírito e o espírito. E ali todos passam a ser um só. E ali desenvolve aquele embrião. De repente se transforma, parece que é em feto, né? Não sei se é em feto primeiro ou embrião. Eu sei que vai crescendo no útero da mãe e vai tomando forma, não vai? Mãozinhas, a carinha, os perninhas, os dedinhos. Por quê que isso tudo se forma perfeitamente? Por causa do perispírito, que é o modelador da forma. Porque se não existisse o perispírito e o espírito ali, ocorreria sim o processo de concepção
do esperma e do óvulo, que é orgânico. Mas ocorreria sim uma disparidade. Mas, por faltar a vida espiritual, que é o espírito e o perispírito, aquela disparidade não gera, não cria, não panha uma forma. E por não panhar uma forma, fica disforme, como a gelatina mole. E por não haver ali a presença do perispírito nem do espírito, 2, 3, 4 meses depois, ocorre o que muitos conhecem como aborto natural. Porque não havia presença do espírito. Ah, mas e aquele processo, por que ocorre? Prova e expiação daquela mãe, daquele casal. Ela teve que passar por aquele processo ali, porque às vezes em vidas passadas ela abusou demais dos órgãos genitais, lesou demais o útero na prática ilícita de sexo. Entendeu? Então, ela perde o direito perante a providência divina de naquela reencarnação ou de umas 2, 3 reencarnações, vinha ser mãe. Se ela praticou aborto, ela não consegue aquela fertilidade. Ela passa por um processo na Terra de incompatibilidade. Você entendeu? Eu sei, por isso que eu disse no início, o negócio é complexo, é relativo. Se eu fosse tratar de todos os itens, ficaríamos aqui nesta pergunta o resto do ano, até o ano 2030. Então, mas vamos dar sequência aqui. O espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que é o que eu já expliquei, né? Ele se liga por um laço fluídico que muitos têm denominado esse laço fluídico como cordão de prata e não sei o quê. Mas isso tudo é esoterismo. São tudo nomes dados aqui na Terra. E que se os bons espíritos repetem os mesmos nomes que aqui na Terra nós, a humanidade, damos a esses, né? Esses cordões, essas coisas. É porque nós aqui não somos evoluídos o suficiente para poder entender a composição daquele cordão que nos liga do corpo ao perispírito e ao espírito. Aí muitos dizem, cordão de prata. Eu tenho um amigo que era tão egoísta que ele falou assim, não, o meu não é de prata, não, o meu é cordão de ouro. E o outro falou, não, o meu é cordão de diamante. Que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. Então, olha só para você ver. O espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz, né? Completou os 9 meses, ele, né? É um processo natural da evolução, da gestação, a mulher, né? Dá a luz, né? Encerra aquele ciclo e começa um novo ciclo. Então, a criança, né? Vê a luz.
O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Agora isso aqui é para encher bolinha de gude, viu? Que Luiz, isso aqui é para encher bolinha de gude. Esse final aqui. Os bons espíritos, eles acrescentaram essa patavinha aqui para ver quem é que cai nessa armadilha aqui. Porque tem uma armadilha. Você admite o que está escrito aqui? Se você admite é porque você não é espírita. Se você admite é porque você não tem conhecimento da doutrina dos espíritos. Se você admite, é porque você admite que a vida, ela inicia no momento da concepção e que não só o pai e a mãe são responsáveis pela vida orgânica, quanto também pela vida espiritual, pela formação do espírito da criança. Você quer ver? Olha só. Como você ainda não viu isso aqui? Parece que eu fico brigando com você, né? Não, é querendo te mostrar alguma coisa. Ó, o grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos. Isso é inexistente. Porque o ser não precisa nascer de uma mulher, nem dar o grito para mostrar que se encontra no número dos vivos, porque no útero da mãe ele era vivo, ele estava vivo, e antes de penetrar o útero da mãe, ele estava vivo, porque o ser é imortal, por causa da imortalidade da alma. Isso aqui é um teste para ver quem é que assimila. Tem mais. Ó. Vamos voltar. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos. Eu vou usar aquele termo assim, ó, mentira. Porque o ser sempre se contou no número dos vivos. Porque vivo tanto no corpo físico quanto no plano espiritual, desde que inserido no processo da imortalidade da alma, tanto faz no plano espiritual, na erraticidade, quanto no corpo físico, você faz parte dos vivos. Porque não existe a morte. Outra coisa. E dos servos de Deus. Esse termo é mitológico, gente. Servos de Deus. Não existe servos de Deus, gente. Isso é mitologia. Como não existe o filho predileto de Deus, o unigênito. Jesus unigênito. Olha aqui, ó. E dos servos de Deus. Que servos de Deus? Ah, Luiz, mas servo de Deus, na questão de que daquele momento em diante, ele vai passar a servir Deus. Ah, mas isso não quer dizer nada, sabe por quê? E aqueles que desvia-se do caminho e passa a servir o mal. Então, e dos servos de Deus, isso é mitologia. E isso, ó, eu estou aqui com a minha caneta, ó, riscando, ó. Não deveria existir. Porque a gente vê muitos pseudos espíritas comendo gato por lebre, por ler e não separar o joio do trigo. Eu entendo que Allan Kardec acertou. Os bons espíritos respondeu certinho. Os bons espíritos não erraram aqui nessa resposta. Mas eles deixaram que nós raciocinássemos de que não existe
o ser não passa, a partir daquele momento, a fazer parte do número dos vivos, porque ele sempre fez parte do mundo dos vivos, tanto na erraticidade quanto no plano físico reencarnado. E que não existe servos de Deus. Que daquele momento em diante ele passou a fazer parte dos servos de Deus. Isso não existe. Na concepção divina, isso não existe. À luz da doutrina dos espíritos, isso é mitologia. Esse termo aqui não existe. Mas é aquilo que eu disse. Os bons espíritos acertaram. Kardec acertou. Kardec e os bons espíritos nunca erraram. Mas eles deixaram essas pegadinhas para ver quais aqueles que iriam no futuro separar o joio do trigo. Porque, gente, o que existe de joio misturado ao trigo dentro do Livro dos Espíritos, ou até dentro das obras básicas, 5 obras básicas de Allan Kardec, vocês não têm noção do tanto de joio que está misturado ao trigo e que cabe apenas a nós separar esse joio do trigo. Vamos ao próximo vídeo.